Bom dia, queridos. Graça e paz. Que bom estarmos aqui juntos nessa manhã de segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Quero agradecer pela vida de cada um de vocês. E o Arthurzinho, o grande Arthur Chapeta, foi pole position hoje aqui. Doutor Nazaré já entrou. Agora muitos já entraram, que não deu tempo de falar bom dia para todos. Não deu tempo de nem ver o nome de todos aqui. Mas eu sei que você está aí. Vai dando o seu bom dia. Vai falando como é que está o teu clima, o clima aí no teu bairro, na tua cidade ou na tua nação. Eu sei que tem pessoas que nos acompanham aqui de Portugal, da Itália, também além do Brasil. Vai me falando como é que você está, como é que foi o final de semana. Estamos iniciando, já vi também aqui a pastora Ana Calisto, Ayrton, Antônio Carlos, muita gente já entrou, então não deu tempo de cumprimentar todo mundo, mas um ótimo dia, uma ótima semana para cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas para fazer e realizar nas nossas vidas. Essa semana eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu vou falar, olha aqui, hein? A Lica foi rápido aqui, eu nem falei o tema, na verdade eu já divulguei o tema, né? E ela já colocou aqui para a gente poder fixar. E eu quero agradecer a Deus por essa semana. Queridos, fomos poderosamente impactados na semana passada. Foi uma jornada muito rica de conhecimento, de revelação, de confronto para uma transformação. E eu sei que Deus vai continuar falando conosco poderosamente em nome de Jesus. Amém? Estamos sendo visitados por Deus nesse tempo com muita graça da parte dele. E eu sei que é só o começo daquilo que ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Vocês viram que através do grupo do Telegram eu tenho acrescentado muitas informações. Eu não sei quem está aqui, acredito que a maioria faz parte do grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte, por favor, entre agora lá no grupo do Telegram. O link está no meu bio, na minha bio. Se você não conseguir, manda para mim uma mensagem no direto, que eu mando o link para você entrar no grupo, mas não fique fora do grupo. Eu gravei, nesse aqui, eu gravei um áudio, mandei a foto do joio e do trigo, eu gravei um áudio falando sobre o joio e o trigo, né? Então, assim, eu coloco muitos complementos dos estudos lá. A gente abre o grupo sempre para depois a gente poder também debater, tirar dúvidas, né? O debate no sábado, depois do encerramento, foi muito legal. Muita coisa que vocês falaram acrescentou demais para mim também. Então eu quero, nessa manhã, agradecer a participação de vocês, agradecer a confiança. Toca nesse aviãozinho agora, vamos acordar o povo? Vamos acordar o povo? Deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Quem aqui, por causa da jornada bíblica, tem que ser sincero, hein? Quem aqui, por causa da jornada bíblica, está mudando um pouquinho o seu relógio biológico e acordando de manhãzinha? Normalmente não acordava tão cedo, principalmente no sábado, né? Quem aqui está mudando o seu relógio biológico por causa da jornada bíblica? Eu vou te falar que nós estudarmos de manhã, olha lá, a Lica já falou eu. Nós estudarmos de manhã, queridos, presta atenção, isso é muito proposital de Deus. Sabe por quê? Vários, uau, que bom. Sabe por quê? Porque a nossa mente, isso é fisiológico, né? E alguém poderia até completar aí, quem é da área da saúde sabe disso. A nossa mente, ela está descansada também. A nossa mente, ela não para, né? Mesmo a gente dormindo, ela não para, mas a gente está muito mais atento, focado. Eu vou falar para vocês, tem uns caritas aí de internet que é impressionante. Eles fazem as lives deles. Se você abrir agora, uns caras grandes de live,
né, de seguidores, Érico Rocha, Paulo Vieira, são coaches aí, famosos, grandes, com muitos seguidores, muitos alunos. As lives deles são 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. E aí eles ensinam tudo bem cedo, assim. Lógico, eu não vou fazer 5 horas da manhã, a gente está descansando, mas esse horário ele é muito proposital, ele é muito bom para a nossa mente estar atenta aí, em nome de Jesus, amém? Quero só fazer uma oração rápida para a gente dar início a esta semana, amém? Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti nossa mente e nosso coração, para que o ensino da Tua palavra venha, mais uma vez, fazer a diferença nas nossas vidas. São tantas coisas que ainda não conhecemos, não sabemos, ou que podemos nos aprofundar. E a jornada bíblica, Pai, tem sido uma bênção nas nossas vidas. Para mim é muito claro que isso não tem a ver comigo, Senhor. Não é o quanto eu conheço, não é o quanto eu estudo, não é o quanto eu busco. Porque poderia fazer todas essas coisas, mas se o Senhor não estivesse comigo, seria em vão, seria conhecimento improdutivo. Toda a diferença, Pai, eu glorifico ao Senhor. É o Senhor quem tem feito a diferença nas nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço pela disposição desses teus filhos, pela entrega, pelo amor, pela busca, pela fé. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conduza, que o Senhor os capacite, me capacite também, e juntos nós possamos conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Te amamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos santificamos diante do Senhor, nos cobrimos com o sangue, nos revestimos da armadura e pedimos, fala conosco, através desse tema tão lindo que o Senhor tem para nós essa semana, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Mais uma vez, bom dia a todos, aqueles que já estavam entrando durante a oração. Sejam todos bem-vindos. Estou só aqui molhando um pouquinho minha garganta para minha voz não ficar prejudicada. É isso aí, né, Isabelle? Já tomo um cafezinho para dar aquela despertada. Eu só não tomo um café mais intenso logo cedo para também não forçar demais a garganta. Mas é isso aí, dá aquela despertada. Se não pegou teu café, pega agora, pega uma água. Tenta sempre, para estudar a Bíblia, lembra? Eu falei que eu queria chegar em 212 alunos no Telegram. Nós não chegamos. Por isso ainda não disponibilizei para vocês o estudo. Que Deus te abençoe, Lucélia, que seja uma bênção essa fisioterapia, amém? Eu não disponibilizei ainda um estudo de como eu estudo a Bíblia, tá? Mas faz o seguinte, dependendo disso eu vou dar um toquezinho aqui. Tenta estar num lugar confortável, ok? Confortável, que eu quero dizer, não é deitado. Pode ser, se quiser assistir deitado na cama embaixo do cobertor, não tem problema. Mas tenta estar num lugar onde você não se distraia, confortável para a tua mente, ok? Se isso for possível, isso ajuda bastante, tá? E eu não posso liberar esse estudo porque foi uma palavra empenhada minha. E lembra que a gente vai ser justificado ou condenado pelas nossas palavras. Então eu dei a palavra que quando chegassem 212 alunos, eu disponibilizaria. Isso não aconteceu ainda, então eu não posso mandar, ok? Bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês. Vamos dar início então. O tema dessa semana é: então coma do pão e beba do vinho, ok? Se a gente pegar como frase bíblica, você não acha então coma do pão e beba do vinho, você vai achar então coma do pão e beba do cálice, mas eu quis colocar então coma do pão, porque aí é o tema, não é a passagem, ok? Então coma do pão e beba do vinho, ok? Porque é o seguinte, porque são os dois elementos importantes que hoje nós conhecemos como elementos da ceia do Senhor, ok? Na ceia do Senhor nós conhecemos como elemento. Eu já vou já colocar aqui para vocês uma... Nossa, me deu um branco, mas já voltou. Pronto. Eu me distraí.
Eu vou colocar aqui para você já uma informação para você já entender. Queridos, não existe Santa Ceia, ok? Esse termo não é bíblico, tá? Não existe o termo Santa Ceia, apesar que muitas igrejas usam o termo Santa Ceia. Esse termo é romano, esse termo veio da Igreja Católica, ok? Mas eles usam esse termo Santa Ceia, muitas igrejas evangélicas também usam o termo Santa Ceia, mas não é um termo bíblico, tá? Como a nossa ideia aqui é conhecer a Bíblia, como a nossa ideia é conhecer o que está escrito na Bíblia, é a ceia do Senhor, ok? Então, quando você celebra lá na tua igreja, você come o pão e bebe o vinho, que é o suco de uva, e nós vamos falar disso também, tá certo? O que acontece? Nós estamos participando da ceia do Senhor, segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Na verdade, esse estudo também vai tirar muitas dúvidas. A diferença entre ceia e Eucaristia, ok? Por exemplo, na Igreja Católica, não são todos que bebem o suco de uva, na Igreja Evangélica é. Então, por que essa diferença? Tudo isso a gente vai estar falando também, é interessante. Mas eu quero aqui já deixar uma pergunta. Essa eu não vou responder de imediato. Essa eu quero que vocês pensem e respondam, né? A ceia do Senhor, na prática comum, nós tomamos uma vez por mês. A minha pergunta é por quê? Por que a gente não toma todo dia? Não deveríamos renovar essa aliança com Cristo todos os dias? Por que nós não tomamos uma vez por ano? Essa aliança não deveria ser, já que ela é uma renovação, ela não deveria servir para um ano? Por que uma vez por mês? Por que não uma vez por semana? Ok? Fica a pergunta, quem é aluno meu, quem foi aluno meu na escola de líderes, se tiver boa memória, quem foi aluno meu na escola de líderes, se tiver boa memória, eu falei já sobre isso, tá certo? Olha lá, a Lica também colocou, não poderia ser anual? Por que não? Uma vez por ano, renova a aliança. Uma vez por mês, renova a aliança. Por que não uma vez por semana? Não porque todo dia renovaríamos a aliança. Ok? Então, tudo bem? Vamos para... Olha lá, viu isso na escola de líderes, mas esqueceu. Vê se está nas anotações, Arthur. Aí você manda aqui pra gente. Ok? Então vamos lá, queridos. Então coma do pão e beba do vinho. Então coma do pão e beba do vinho. Abra sua Bíblia em Gênesis 14, 17. Vamos para o livro de Gênesis. Gênesis, o livro do começo. Ok? O livro de Gênesis 14, versículos 17 em diante. Está escrito assim, todos abriram? Lembra, querido, jornada bíblica, Bíblia na mão, caderno na mão, caneta na mão, anotações, ok? Gênesis 14, 17 diz assim: após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedarloamer, ok? E sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: dá-me as pessoas e os bens poderão ficar contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: ergo as minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha
ou uma tira de sandália, para que jamais venha reclamar. Abrão ficou rico à minha custa. Nada quero para mim, senão os que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam o seu devido quinhão. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Ó, teve gente que respondeu aqui, ó. Porque pode se tornar uma coisa monótona. Errei, vou e renovo a aliança. Mas a Bíblia não fala a quantidade. A Dayana colocou aqui. Boa resposta, Dayana. Muito bem. Boa resposta. Será que é isso, não é? Eu vou deixar essa pergunta durante a jornada dessa semana aí. Vamos ver se o próprio estudo não vai nos respondendo. Ok? Queridos, esse texto que nós lemos agora, Gênesis 14, 17 a 24, ele conta a história de que Abrão entrou numa guerra, ok? Nessa guerra ele venceu. Quando ele vence, um rei e sacerdote o visita com pão e vinho. Ali dá pão e vinho a Abrão, ok? Quando ele dá pão e vinho a Abrão, ele abençoa Abrão. Abrão recebe essa bênção, dá para ele o dízimo e pela primeira vez na Bíblia o pão e o vinho aparecem como uma refeição, ou você pode chamar uma ceia de celebração, ok? O vinho já havia sido citado anteriormente, o pão também na Bíblia, mas nenhum dos dois em conjunto e principalmente celebrando alguma coisa. Apareceram apenas como alimentos. Aqui eles aparecem como símbolos já de uma celebração. Então essa passagem é a primeira vez que o pão e vinho é servido como forma, ou aparece servido como forma de celebração. Ok? Melquisedeque, ele aparece aqui na Bíblia. É a única vez, ele é citado depois, no livro de Salmos 101, se eu não me engano, depois em Hebreus, mas é a única vez que Melquisedeque aparece na Bíblia. Aparece, é uma aparição relâmpago de Melquisedeque. Ele aparece, põe vinho para Abrão, recebe o dízimo e some. Não aparece mais, não é citado mais, não se envolve em mais nenhuma situação. É até estranho. Então por isso a gente precisa se aprofundar um pouquinho. Talvez a aula de hoje você vai ver que é uma aula um pouco histórica, ok? Mas que já vai nos trazer alguns indícios importantíssimos que vão nos ligar a Jesus e também a ceia do Senhor futuramente, onde se usa o pão e o vinho. Interessante que você pode perceber que, você quer saber mais sobre Melquisedeque? Leia depois o livro de Hebreus, ok? O livro de Hebreus, né, a carta aos Hebreus, capítulo 6 em diante, vai falar de Melquisedeque, a relação dele com Cristo. Por isso, muitos estudiosos dizem que Melquisedeque era Jesus Cristo, né? Lembra que nós falamos de um termo chamado cristofania, que é a aparição de Cristo em alguns outros momentos? Nós usamos esse termo já aqui na jornada bíblica, mas nós vamos ver também se realmente ele era Cristo ou não era. O livro de Hebreus faz uma relação dele com Cristo, ok? Melquisedeque, a tradução da palavra hebraica Melquisedeque quer dizer rei de justiça, tá? Então o nome quer dizer rei de justiça. Assim como o nome Rafael, o Deus que cura, Melquisedeque, porque tem El no meio também, quer dizer rei de justiça, né? E diz que ele era rei de Salém, ou seja, ele também era rei de paz, porque Salém, no hebraico, ele é uma derivação de Shalom, ok? Que quer dizer paz. Então, ele era rei de justiça e um rei de paz. Então, Melquisedeque aparece diante de Abrão, representando justiça e representando o quê? Paz. É legal porque essa representação de paz de Melquisedeque, é poderoso isso, queridos.
mostra assim, Deus selando paz sobre a vida de Abrão, porque essa é a última guerra, na verdade a primeira e última guerra que Abrão participa, guerra, ok? Que Abrão participa. Salém depois se tornaria o local da cidade de Jerusalém, ok? Salém depois, então aí existe inclusive escritos egípcios que falam sobre a localização de Salém. Então a gente imagina que Melquisedeque, presta atenção nisso, ele era um rei e um sacerdote com uma certa importância. Por quê? Porque ele é citado e a localização de Salém, que depois se tornou a fortaleza do Jebus, ok? Do Jebuseus. É legal saber a geografia e a história bíblica, porque isso vai. E o Jebuseus era um dos locais onde Deus promete a terra dos Jebuseus para Abrão, como promessa, por isso que Jerusalém pertence aos descendentes de Abrão, segundo a promessa de Deus, de Jeová, que veio em Isaac. Então, a gente vê ali que Salém, que Melquisedeque e Salém são citados em escritos antigos egípcios. Então, provavelmente, um rei ali que ganhou uma certa proeminência, uma certa, vamos dizer assim, uma certa importância. Isso, é uma certa importância. Agora, olha outra coisa bem interessante para a gente ver aqui. No livro de Hebreus fala que Melquisedeque não foi citada a genealogia dele, então de onde ele veio, quem era o pai, que normalmente a Bíblia cita. Melquisedeque, filho de fulano, que é filho de ciclano, para a gente saber. E também não tem descendência dele, ele não deixa. Então muitos estudiosos acabam achando que é uma aparição ali de um anjo, de um ser, como muitas outras aparições tem na Bíblia. Porém, presta atenção numa coisa. Aí é meu entendimento, mas é pelo que está escrito. O entendimento que a gente busca aqui é pelo que ele está escrito. Exatamente, um rei de muito respeito, um sacerdote de muito respeito da época. Uma coisa interessante a gente avaliar. Se é uma aparição, como o anjo apareceu a Abrão, apareceu a Gideão, apareceu a tantos outros, em nenhuma outra passagem aparece um anjo citando, ou aparece um ser, uma aparição citando da onde ele era rei. Não tinha isso. Aqui cita que ele era rei de uma região. Então não tinha como ser uma aparição natural, uma aparição sobrenatural, um anjo, alguma coisa assim. Não tinha como. Por quê? Porque mostra que ele era rei de um lugar, que ele tinha um domínio, um território geográfico físico, uma geografia física que ele governava. Eu acredito, pelo que está escrito, de que ele tinha um nome conhecido, porque Abraão não fica surpreso. A Bíblia não mostra Abraão falando assim, quem é você para que eu tenha esse momento? Não, quando aparece Melquisedeque, Abraão logo recebe. Então isso mostra que, por esses fatos mostra, né? Mas quando acontece esse momento? Quando acontece, para a gente entender. Abraão tinha um sobrinho Ló, que foi com ele, que saiu com ele lá de Ur dos Caldeus, antiga Mesopotâmia, Babilônia. Vem como ordem, Abraão recebe a ordem de Deus para ir para a terra de Canaã. Ló vem com ele. Ló, no meio do caminho, se separa de Abraão e fala, eu quero seguir meu caminho, não quero mais caminhar contigo, que era tio. E ele escolhe, então Abraão fala, então escolhe o lugar onde você quer caminhar. Ele escolhe as campinas que iam até Sodoma e Gomorra e lá habita. Abraão vai para o outro lado. Quando ele vai para lá, Sodoma e Gomorra estavam diante de uma guerra de 5 reinos, e esses 5 reinos eram liderados por esse Kedorlaomer. Isso aí é para treinar a nossa dicção. Kedorlaomer e mais outros 4 reis
que se levantaram contra Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma região muito fértil, era uma região muito rica. Então era uma região que normalmente os povos ali daquela região queriam dominar. E aí o que acontece? 5 reis se levantam, dominam Sodoma e Gomorra, dominam a região e levam todo mundo escravo. E com isso vai Ló escravo. Você lê isso em Gênesis 13, um capítulo antes. 13 e também uma parte 14. E aí o que acontece? Um escapa, avisa Abrão. Abrão fala, não vou deixar meu sobrinho escravo. Levanta 318 homens dos mais capazes, gerados dentro da casa dele, e vai para essa guerra. Guerreia de forma estratégica, guerra estratégica, debaixo da direção de Deus, ganha essa guerra. Quando ele ganha essa guerra, ele está voltando da guerra, quem aparece diante dele? Aqui, o rei de Sodoma, no Vale de Savé. E vai quer dizer o Vale do Rei, e vai em direção a Abrão. Quando ele vai em direção a Abrão, aparece Melquisedeque. Pá! Do nada, aparece Melquisedeque ali, e antes do encontro de Abrão com o rei de Sodoma, Melquisedeque abençoa Abrão, pão e vinho, dízimo, e Melquisedeque vai embora. Ok? Ele só passa nisso. Mas ele tem uma importância grande, 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 grande. Veja que, se você ler em Gênesis 13, Salém não estava na guerra. Ok? Então, Salém não estava envolvido na guerra. Por isso fica claro que o propósito de Melquisedeque visitar Abrão era outro completamente diferente da guerra. Primeiro ponto que nós precisamos analisar. Se você ler lá os 5 reinos, não tinha Salém. Você vê os 5 reinos que lutaram contra os 2 reinos, Salém não é citado. Então Melquisedeque não estava na guerra. Então, muitos falam assim, ele trouxe pão e vinho, que era para que Abraão pudesse se alimentar depois da guerra. São fatos que as pessoas vão levantando, interpretações, mas pelo que está escrito, primeiro, Salém não estava na guerra. Então Melquisedeque não precisava participar disso. Segundo, diz que Abrão diz para o rei de Sodoma, olha, eu não quero nada de você, mas quero que apenas o que os meus homens comeram. Então eles já estavam abastecidos. Não precisava de pão e vinho que viesse abastecer. Então o propósito dessa visita de Melquisedeque a Abrão não tinha nada a ver com a guerra em si. Ok? Não tinha nada. Era um outro propósito. Vocês estão comigo? Estão pegando? Estão seguindo? Solta coração aí, quem está entendendo, quem está acompanhando o raciocínio. Ok? E vamos lá então. Então não tinha. Ok? Outra coisa que a gente vê que tinha um propósito diferente nisso daí. Abrão, até então, não era uma figura conhecida na região. Abraão depois fica conhecido. Mas aqui até então, ele não era. Ele tinha acabado de chegar na terra. O sobrinho tinha se separado dele. Abraão era um nômade, um camponês. Ok? Não era um rei. Então reis não visitavam a não ser outros reis. Reis, quando saíam em campanha ou saíam em caravana e iam até outra região, era para honrar o rei da outra região ou para entrar em guerra. Senão o rei não saía, ele ficava consolidando o território que ele tinha. Isso é histórico. Isso você vê não só na região do Oriente Médio ali da onde está, mas você vê isso na Europa, você vê isso na África, no Egito. Quando saíam eram ou em campanhas de guerra ou para visitar outro rei e honrá-lo. Abraão não era outro rei. Então não tinha motivo para Melquisedeque honrar Abraão se não fosse um propósito divino. Ok? Se não fosse um propósito divino. Olha só como os reis eram honrados até mesmo com pão e com vinho. Naquela época existia uma honra para reis com pão e vinho. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel,
16, 20, diz assim, ó, 1 Samuel 16, 20. Jesus apanhou um jumento e o carregou de... Jessé, esquece Jesus. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. O que Jessé estava fazendo aqui? Estava honrando ao rei Saul. Então, carregou o jumento de pães, vinho, um cabrito e enviou para Saul. Então, 1 Samuel 16, 20 nos mostra a forma de honrar um rei, sim, através disso. Mas Abraão não era rei. Abraão ainda não tinha território fixo. Era um povo nômade, pequeno, que estava crescendo. Queridos, nós estamos falando de 300 pessoas, mais mulheres, que Abraão tivesse ali 800 pessoas seguindo ele. Para um reinado, para um território da época, era pouca gente ainda. Ok? Então a gente vê que não existia um propósito relacionado à guerra ou à geografia para Melquisedeque visitar Abraão. Tinha um propósito divino. E com isso nós precisamos, eu quero já falar algo que você tem que anotar aí, queridos, assim, que é importante demais dentro da nossa vida cristã, dentro do nosso relacionamento com Deus. Queridos, Deus nos visita de forma específica para estabelecer propósitos na nossa vida. Amém? Quantos recebem isso? Deus nos visita de forma específica para estabelecer propósitos na nossa vida. Amém? Aqui, Melquisedeque, ele é enviado por Deus. A Bíblia descreve Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. El Elion, Elohim é outra coisa. El Elion, deixa eu até escrever aqui para vocês, ok? El Elion, quer dizer o quê? Deus Altíssimo. Amém? Então, Deus, ele nos visita de forma específica para estabelecer propósito na nossa vida. Ó, escrevi El Elion, Deus Altíssimo. Melquisedeque, aqui dentro da história bíblica, ele pode ser comparado a Jó, ok? Ou seja, um rei, um homem importante, rico, poderoso de uma região, não descendente da linhagem divina, ok? Que começa aqui em Abraão, mas que tem uma participação importante, ok? Assim como Jó, um homem fora da descendência dos hebreus, mas que servia a Deus. Jó servia a Deus, assim como Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Assim como em Atos capítulo 8, a gente vai ver a história de um eunuco etíope que ia para Jerusalém adorar a Deus. Ele não era da linhagem, ele era estrangeiro, mas ele ia para Jerusalém adorar a Deus. Assim é Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, mas que não era da linhagem, mas que servia a Deus, como Jó. Então Melquisedeque, Jó, eunuco, outros, né, a gente pode pegar no livro de Atos também, Cornélio, homens que eram de outras descendências, mas eram tementes a Deus, ok? E isso nos mostra hoje, cristãos, de que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Existem muitas pessoas aí no mundo que ainda não fazem parte do corpo, mas que são muito tementes a Deus. Muito, e praticam princípios mais às vezes do que muitos cristãos. Ok? Então, nós vemos que fala que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Esse termo Deus Altíssimo na Bíblia, em toda a Bíblia, é usado apenas para Jeová, para Yahvé, para Deus, o Deus dos hebreus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. El Elion é usado só em referência a Yahvé. Então mostra que Melquisedeque era um sacerdote de Deus, que aparece para abençoar Abraão. Ele era um sacerdote de Deus que aparece para abençoar. Quando a Bíblia usa, por exemplo, vou dar dois exemplos rápidos aqui.
Isaías 14:14, anota aí. Diz assim: subirei mais alto do que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Aqui é próprio Lúcifer falando isso. Ou seja, desde a fundação do mundo já existia o termo Elion, Altíssimo, né? Salmo 57:2 também diz: clamo a Deus, o Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou sua proteção. Ok? Então, sempre que aparecer o Deus Altíssimo, é uma relação direta com Jeová, com Deus de Jesus, com Deus Criador de todas as coisas. Tá? Nos povos pagãos, quando a Bíblia cita um Deus maior, né? Porque, por exemplo, o egípcio tinha vários deuses e tinha um Deus principal. Os babilônicos tinham esse Deus principal, ele é citado na Bíblia como Deus maior ou Deus grande, em relação a ele ser o maior de vários deuses que acreditavam, mas nunca referência de Deus Altíssimo. Então entende-se que Melquisedeque era sacerdote do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. Amém? Até aqui ok? Agora veja só, essa visita não foi à toa, já ficou claro, já estudamos aqui que não foi uma visita ligada à guerra e não foi uma visita ligada a Abraão em si como um cara importante, uma visita de um rei para o outro. Não. Ele o visita como rei de justiça e rei de paz, mas ele o visita principalmente como sacerdote do Senhor. Ok? Então, com esse texto, o que nós vamos aprender aqui? Primeiro, que a bênção do pão e do vinho, que entre os judeus é um ritual chamado Kiddush, já vou escrever aqui porque nós vamos citar muito isso, Kiddush, diga Kiddush, que é a bênção do pão e do vinho, são servidos por intermédio de um sacerdote, ok? Então a bênção do pão e do vinho, ela é exercida, ela é gerada através de um sacerdote, de uma autoridade. Seja ela sacerdotal dentro do contexto religioso, seja ela sacerdotal dentro do contexto familiar. Ok? Então, no Shabat judaico, o pai, ele faz a oração do Kiddush, ele libera a bênção do Kiddush, a bênção do pão e do vinho, sobre a sua família. Ok? O patriarca libera essa oração. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a bênção do pão e do vinho, o Kiddush, eles são servidos por um sacerdote, por uma autoridade. Quem trouxe o pão e o vinho para Abraão? Foi Melquisedeque. Melquisedeque que dá o pão e o vinho, que serve o pão e o vinho, ok? Isso mostra que o pão e o vinho não são só para alimento, mas para um propósito espiritual. Exatamente. No ritual do Shabat, o Kiddush aparece todas as vezes. Todas as vezes no Shabat eles fazem a bênção do Kiddush, a bênção do pão e do vinho. Então ele é servido por um sacerdote, ok? E então mostra que o pão e o vinho não é só para alimento, mas para um propósito espiritual. Não é só para comer. O sacerdote não traz o pão e o vinho apenas para o povo comer. Tanto que você vai ler lá em 1ª carta aos Coríntios 11:20, Paulo confronta os coríntios que vão para a ceia do Senhor para comer. Eles transformam a ceia do Senhor em um momento de alimentação. Olha só, lê junto comigo aí, ó. Abre aí em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Em diante, diz assim: pois, quando vos reuni como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira,
enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Olha isso, queridos. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou, de fato, desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Presta atenção, queridos. O pão e o vinho têm um propósito espiritual, não é comer. Não é comer. Ok? Não é comer. E aqui Paulo está dizendo, vocês estão fazendo isso de refeição, está dando 2 efeitos colaterais. Fome e embriaguez. 2 efeitos colaterais, que não tem nada a ver com o corpo de Cristo. A igreja de Atos, que vinha de uma igreja onde tinham tudo em comum e ninguém passava na necessidade, agora a falta de entendimento do propósito do pão e do vinho estava gerando fome. E a igreja do Senhor Jesus, que foi chamado para andar em santidade, com uma mente limpa em Cristo, agora estava gerando embriaguez. Ó a pergunta, pastor, o vinho citado na Bíblia na ceia é realmente vinho ou suco de uva? Isabelle, vou fazer o seguinte, eu tenho essa resposta já, pronta, mas eu vou deixar para vocês pesquisarem. Os alunos precisam pesquisar. Vamos descobrir, vamos falar no grupo do Telegram sobre isso? Amém? Aqui eu vou continuar, mas é tremendo. Vamos falar sobre isso mesmo. É importante a gente saber isso aí. Era vinho, suco de uva. Ok? Então vamos lá. Então, voltando aqui. Isso não vai ficar sem resposta, tá, Isabelle? Nós só vamos descobrir juntos. Descobrir juntos. Então, assim, o que acontece? Queridos, o vinho, o pão e o vinho eram entregues por um sacerdote. Por um sacerdote. Então, nessa hora, a gente entende que não poderia cada um ir do momento. Paulo está dizendo assim, vocês não podem cada um que chega, vai lá e come sua parte primeiro. Vai lá, tem o pão e tem o vinho, você vai lá, bebe o vinho, come o pão, tem uns ficando sem nada. Quando está falando passando mal, tem uns ficando sem nada e tem outros embriagados. Ele cita 2 efeitos, ok? A fome e a embriaguez. Então, primeira coisa, o pão e vinho eram servidos por um sacerdote. Isso já vem responder um pouquinho aquilo que eu estava falando. Por que a gente não toma todo dia? Por que a gente não toma toda hora? Por que a gente não toma de vez em quando? Por que existe uma cadência do pão e do vinho? Ó, no meio da palavra Deus já vai dando uma resposta, ok? Então, primeiro, um sacerdote é que traz o pão e vinho. Foi Melquisedeque que trouxe para Abraão. Segundo, o pão e o vinho fecham um ciclo e abrem um novo ciclo. A ceia do pão e do vinho, o Kiddush, fecha um ciclo e abre um novo ciclo. Todos os que participam da ceia do Senhor têm um ciclo fechado e a abertura de um novo ciclo, de uma nova oportunidade, uma nova experiência. Abraão, ele foi exaltado pela vitória, olha isso, e abençoado para entrar em um outro nível. Abraão foi abençoado por Melquisedeque para entrar no outro nível, porque Melquisedeque fala assim, bendito também seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou vitória nas mãos de Abraão, e bendito seja Abraão porque foi selado por Deus para ser vitorioso. Olha isso, queridos. Olha que tremendo isso que esse texto nos ensina. Jesus, ele revela no seu Kiddush, quando ele faz a ceia, né, de Páscoa, que um ciclo estava se fechando e outro começaria na vida dos discípulos. Através da morte e ressurreição de Jesus, veja só, através da morte
eu li antes, qual que eu li de Coríntios, estão perguntando? Eu li 1 Coríntios 11, 20, ok? É isso? Alguém confirma para mim? 11, 20? Porque o meu já está anotado aqui no estudo. Ok? E agora, Jesus, no seu Kiddush de Páscoa, ele revela aos discípulos, que um ciclo estava se fechando, que seria com a morte dele, e um projeto maior ainda estava se iniciando, que seria o envio da igreja. Então a gente vê que o pão e o vinho, eles fecham um ciclo e eles iniciam um novo ciclo num nível maior. Olha que poderoso isso. Todas as vezes que você participa do Kiddush, que você recebe a bênção do pão e do vinho, todas as vezes que você participa da ceia do Senhor, fechou um ciclo e Deus te projeta para um nível maior. Para um nível maior. Ok? Quantos estão entendendo isso? E Deus está respondendo já. Ok? Deus já está respondendo. Ó, a Cris já está colocando aqui um entendimento dela em relação a vinho e suco de uva. Ok? Vamos lá? Então, primeiro, o que nós vimos? O vinho e o pão é servido por um sacerdote, porque tem propósito espiritual nisso. Segundo, o pão e o vinho fecham um ciclo e abrem outro. Ok? Abraão, até aquele momento, Abraão era quem? Ninguém. Ele vence uma guerra. E aí o sacerdote vem, o abençoa, sela com o pão e o vinho e projeta Abraão, aí sim, para o domínio de todo aquele território. Ok? Tanto que se você ler a sequência desse texto, Deus aparece novamente para Abraão e diz: Abraão, grande é a tua recompensa. E aí Abraão fala: como vai ser se eu não tenho nem filhos? Pois virão os filhos. Abraão passa a sonhar com a multidão. Então, Abraão entra num ciclo, abre um ciclo novo, num potencial de conquista na vida de Abraão a partir daquele momento, ok? Olha aonde nós vamos chegar. Você vai entender, quando terminar esse estudo, você vai entender por que você toma o pão e o vinho. Tem muito mais coisa que às vezes a gente não entende. E a ceia do Senhor para você nunca mais vai ser igual. Só quem recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Terceiro, na bênção do pão e do vinho, o sacerdote deve ser reconhecido como uma autoridade espiritual. Abraão recebe a bênção, mesmo a Bíblia não mencionando conhecer Melquisedeque antes. Então o que acontece? Quando a Melquisedeque aparece, Abraão recebe aquela bênção como um reconhecimento. Meu Deus, está acabando minha bateria, peraí. Como um reconhecimento de que Melquisedeque era um sacerdote, ok? Ele reconhece a autoridade espiritual que estava sobre Melquisedeque. E como que ele prova isso? Ele entrega para Melquisedeque o dízimo. Ele volta da guerra com os despojos e entrega para Melquisedeque o dízimo. Ele consagra a Deus a vitória naquela guerra. Quando você entrega o teu dízimo, você está consagrando a Deus a vitória daquele mês. Quando você entrega o seu dízimo, você está consagrando a Deus a vitória diante das tuas guerras. Entregar o dízimo não é só plantar uma semente financeira, não. É muito mais do que isso. E Abraão entrega o dízimo de forma espontânea. Por isso, e não é o estudo que nós vamos fazer aqui agora, depois na jornada nós vamos estudar sobre isso, o dízimo, ele nasce na espontaneidade de um homem. Ok? Presta atenção numa coisa, eu quero que você anote essa frase. Assim como a bênção vem do sacerdote, só recebe essa bênção quem reconhece a autoridade desse sacerdote. Assim como a bênção vem do sacerdote, só recebe essa bênção quem reconhece
a autoridade que está sobre o sacerdote. Amém? Amém, queridos? Olha só como é Deus que levanta essa autoridade espiritual. Efésios 4:11, a carta aos Efésios 4:11 diz assim: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, Deus mesmo é quem designa o sacerdócio na vida dos homens. Amém? Deus mesmo é quem designa o sacerdócio na vida dos homens. Hebreus 5, versículo 4 também diz isso. Ninguém, portanto, tome para si esta honra, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Quem foi Arão? O primeiro sacerdote levantado por Deus por Deus dentro já do conceito hebreu-judaico no deserto, para oficiar dentro do tabernáculo. Arão foi levantado. Então, Hebreus 5:4 está dizendo aqui, ó, ninguém toma essa honra para si mesmo. Olha, agora, a partir de agora, eu sou o sacerdote desse lugar. Não. O sacerdote, ele é levantado por Deus. Por isso, quem reconhece essa autoridade na vida do sacerdote recebe a bênção do Kiddush. Recebe a bênção do novo ciclo, do novo começo, do potencial, do novo nível. Quando você toma a ceia do Senhor e recebe a bênção do pão e do vinho, naquele momento, Deus está te levando para um novo nível, no início de um novo ciclo. Por isso nós não podemos tomar a ceia por tomar, comer o pão, beber o vinho por beber ou por tomar. Amém? Tem muito propósito de Deus por detrás disso, em nome de Jesus. Amém? E também o sacerdote, presta atenção agora para encerrar, porque eu só tenho mais 8 minutos aqui, para encerrar com chave de ouro esse primeiro estudo do coma do pão e beba do vinho. O sacerdote, nessa bênção do Kiddush, do pão e do vinho, prepara você para enfrentar os inimigos mais difíceis. Olha isso agora. Guerrear contra os 5 reis e salvar Ló não foi o maior desafio de Abrão, mas sim discernir a cilada do rei de Sodoma. O sacerdote na bênção do Kiddush prepara você para enfrentar os inimigos mais difíceis. A guerra contra os 5 reis não foi o maior desafio. Salvar Ló não foi o maior desafio. O maior desafio para Abrão foi discernir a sutileza, a ardileza, o ardil, né? A cilada do rei de Sodoma. Vamos ler de novo Gênesis 14, 17. Após voltar Abrão de sua vitória contra Kedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Veja que Melquisedeque aparece do nada e interfere em uma negociação da guerra. Ele abençoa Abraão antes de Abraão negociar o resultado da guerra contra Sodoma, contra o rei de Sodoma. Olha isso agora. Por quê? Porque o rei de Sodoma tinha uma cilada para Abraão. Quando Melquisedeque sai de cena, ele abençoa, traz o pão e vinho, recebe o dízimo e sai de cena. Quando ele sai de cena, presta atenção nisso. O que acontece? Quando ele sai de cena, o que acontece? O rei de Sodoma chega para Abrão e diz assim: Abrão, olha, pode ficar com todos os despojos da guerra. Só deixa as pessoas comigo. Porque ele resgatou todos os moradores de Sodoma, de Gomorra, dos 2 reinos que foi tomado.
E aí ele diz, olha, fique com todos os despojos da guerra, só deixa as pessoas comigo. Querido, sabe o que é despojo de 5 reinos? Era para Abrão não precisar trabalhar nunca mais, nem ele e nem as 800 pessoas que moravam com ele. Nunca mais. Abraão se tornaria um dos homens mais ricos. Um dos homens mais ricos e poderosos daquela região. Daquela região. Mas era uma cilada. Uma cilada. Queridos, uma das maiores estratégias do inimigo é usar a vida financeira como cilada para roubar o propósito de Deus na vida das pessoas. Anote isso. Uma das mais comuns também estratégias do inimigo é usar a vida financeira como cilada para roubar as pessoas do propósito. Deus tinha um propósito do Kiddush, de um novo nível, de um novo ciclo se iniciando para que o propósito se estabelecesse na vida de Abrão. E veio o rei de Sodoma e oferece para ele dinheiro em troca das pessoas. Oferece dinheiro em troca das pessoas. E eu te pergunto, o que é mais importante? Vidas ou coisas materiais? O que é mais importante? Vidas ou coisas materiais? Somos testados a avaliar sempre o que tem mais valor para nós. Agora, olha o segredo disso. Porque Abrão consagrou seus bens e entregou na mão do sacerdote, sua convicção de que Deus é o provedor se fortaleceu. Porque Abrão consagrou seus bens e entregou nas mãos do sacerdote, sua convicção de que Deus é provedor se fortaleceu. Olha isso, a convicção de que Deus é provedor só se fortalece quem consagra os seus bens nas mãos de um sacerdote. A convicção de que Deus é provedor só se fortalece na vida de quem entrega os seus bens, de quem consagra os seus bens nas mãos de um sacerdote. Quem não consagra dízimos, ofertas e primícias não tem total convicção da provisão que vem de Deus. Então Abrão tinha consagrado, e porque ele tinha consagrado, estava abençoado no Kiddush, ele disse, não. Você não vai dizer que me enriqueceu, porque quem me enriquece é Yahvé Jireh, o Deus provedor. Pode ficar com todos os bens, eu não quero nada. Eu não quero nada que venha das tuas mãos. Porque quem me provê é Deus, quem me deu essa vitória na guerra é Deus. Quem vai me levar a um novo nível é Deus. Quem estabeleceu o fim de um ciclo, o início de um novo ciclo é o Deus Altíssimo. Pelo Deus Altíssimo, eu não quero nada. Eu não me vendo, você não vai amanhã dominar sobre mim, eu não vou ficar com dívida, eu não vou ficar com pendência, porque quem tem pendência não tem direito à colheita. Como é que nós encerramos? Abraão começou a partir daquele momento a comer do pão em comum, a ter uma colheita em comum. Por quê? Porque ele não criou uma dívida com o rei de Sodoma. A bênção do pão e do vinho nos fortalece uma cobertura espiritual. A bênção do pão e do vinho nos fortalece com discernimento espiritual. A bênção do pão e do vinho nos fortalece para tomarmos decisões espirituais no lugar de decisões racionais e emocionais. Amém? Vou repetir aqui para encerrar. A bênção do pão e do vinho nos fortalece com cobertura espiritual, nos fortalece com discernimento espiritual e nos fortalece para tomarmos decisões espirituais no lugar das racionais e das emocionais. Amém, queridos? Quantos recebem a palavra desse dia, o estudo dessa manhã, o início? Então, pelo início, imagine o que vem pela frente. Eu tenho 30 segundos, eu vou abrir o Telegram, mas eu quero adiantar uma coisa. Sábado, na imersão, ninguém pode perder. Sábado, na imersão, eu vou fazer aqui uma representação real do Kiddush da Páscoa de Jesus. Já estou adiantando para vocês aqui.
Então pode começar a convidar todo mundo para o sábado, mas participe de todos os dias. Beijo no coração. Vamos agora. Telegram. 3, 2, 1.